Bem, galerinha do nono ano, aqui é o Júnior. A gente vai estar fazendo uma videoaula resumo aí na parte de biologia sobre evidências da evolução. Módulo é o módulo 4 e 5, lá do grupo 2, na parte de biologia. A página é a página 170. A gente vai estar falando aí sobre fixismo versus transformismo, evolução das espécies, seleção natural, árvore filogenética, que é o nosso primeiro assunto, e adaptação das espécies na natureza. Então, o que é uma filogenia, uma árvore filogenética, né? O que é? Ele é um dendrograma, onde eu vou ter linhas que se interligam, e a gente vai ter sempre uma relação de parentesco, então todos aí que estão escritos esponja, água-viva, até a cobra, tem uma relação de parentesco, ou mais próximo, mais longe. Claro que a esponja e a cobra têm uma relação de parentesco longa, grande, estão bem afastados na evolução. Mas a estrela do mar perto da cobra está muito mais perto do que a gente imagina. Então, o que acontece dessas relações de parentescos? A gente usa essas bifurcações, que seriam pontos evolutivos de separação de uma espécie, né? Teve mutação, alguma coisa lá que separou o parentesco em vários momentos, como no caso da esponja, da lombriga e da minhoca e do caranguejo, né? Então, eu tenho bifurcações evolutivas. Então, é bem interessante prestar sempre atenção nesses dendrogramas aí, dendrogramas, que eles ajudam em algum momento lá a fazer o exercício numa prova e assim vai. Adoro isso porque sempre tem alguma explicação no desenho. E aí ninguém me pergunta, mas começa onde? Quem que começa isso? Nosso ancestral mais antigo, primordial, aquele que começou tudo, sempre vai ser o quê? Um ser muito simples, uma bactéria, né? Eu botei esse cara bonitinho aí só para lembrar de alguém. Então, o que a gente tem a ver aí? Vamos lá primeiro formatar a ideia do que é fixismo, né? Fixismo, então, compreende que todas as espécies estão no mundo desde o que a gente conhece aí, sem nenhuma alteração. Elas continuam sendo aquilo que elas são desde o surgimento delas. E a gente já sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Isso está dentro de uma teoria que chama criacionismo, que é onde um ser superior sempre cria tudo e todos como a gente conhece, uma ideia fixista, onde não ocorre mudança. Então, por isso o fixismo está sempre em constante batalha aí com o transformismo, né? Vamos continuar aí. É claro que tem gente que acredita ainda nisso, fixismo e criacionismo para pessoas aí que aceitam isso como verdadeiro. E a gente tem também aqueles que fazem o quê? Tentam comprovar que está errado através da ciência. É o que acontece com o transformismo. Desde o século XVIII até o século XIX, eu fui procurando, acumulando explicações, fui acumulando conhecimentos e evidências que as espécies sofrem alterações ao longo do tempo. Vão se transformando, vão se mudando. Daí o nome transformismo, né? E é claro que é tudo baseado em ciência, com aprovação científica. E hoje a gente está com a tecnologia avançada, aí está cada vez mais fácil de comprovar isso. As teorias evolucionistas são Lamarckismo, criado por Lamarck, o darwinismo, criado por Darwin, são os dois mecas aí dessas teorias evolucionistas, a gente vai estudar eles mais para frente, não precisa ficar preocupado não. E o neodarwinismo, que é a atualização do darwinismo aí, só explicando, é que a gente agrega a tecnologia que hoje a gente tem do DNA, tá? Mas o que é evolução? O que a gente vê, como vê? Evolução é a modificação dos seres ao longo do tempo. Então eu tenho um tempo geológico aqui, um tempo muito grande, de 400, 300, 200 milhões de anos, para essas espécies modificar. Então o crocodilo que a gente tem hoje no planeta não é igual ao crocodilo de 400 milhões de anos atrás. Ele sofreu modificações, ele evoluiu, ele melhorou e se especializou em alguma coisa. Onde ocorre o surgimento das novas espécies, extinções, por isso aqui a gente tem crocodilo diferente no Japão,
na China, em outros lugares aí, cada lugar vai ter o seu animalzinho com espécies bem diferentes. E algumas outras foram extintas, como que é o caso dos nossos amiguinhos os dinossauros, que foram extintos aí por vários motivos. Um deles pode ser a evolução. Eles não serviam, mas não estavam bem adaptados. A natureza fez o quê? Fez uma seleção e tirou eles fora do jogo. É o caso da nossa seleção natural, que é ela que manda no negócio, é ela que seleciona e ela fala se a gente vai sobreviver ou não. Então vamos lá citar algumas evidências da evolução. A gente tem a paleontologia, que estuda os fósseis. Não tem fóssil só de dinossauro, tá? Tem um monte de coisa. A gente já falou de bactéria, de pólen, de outros organismos vivos aí. Embriologia comparada é a fase embrionária das espécies que a gente compara, vê que tem muitas espécies que o embrião, na sua formação, é muito parecido com a gente, e isso coloca dentro espécies aí parecidas, né? Grupos de reino animal, reino vegetal e assim vai. E a embriologia é bem legal porque ela mostra bastante a ancestrabilidade, né? Os ancestrais que a gente tinha aí. Bioquímica comparada também, o ADN, o ácido desoxirribonucleico, tem um cachorro latino aqui só para atrapalhar a aula, que é o famoso DNA, né? E eu também tenho anatomia comparada com os órgãos homólogos e os órgãos análogos. No nosso livro fala só órgãos homólogos e eu vou colocar aqui análogos, porque eu acho que vocês merecem saber dos dois. E é bem interessante isso, é bem usado. E foi usado lá por Lamarck, Darwin, lá atrás, sem tecnologia nenhuma, para explicar a evolução, tá? O cachorro parou, graças a Deus. Então, vamos lá. Essa imagem é essa anatomia comparada. Primeiro, os órgãos homólogos, que seriam quem? Seriam aqueles que têm a mesma origem embrionária, que tem lá um embrião bem parecido. Então, se eu pegar o humano, o gato, o golfinho, o morcego, os embriões são quase iguais, do início até um certo tempo de desenvolvimento embrionário. Só que acontece o quê? Tem os mesmos ossos, os mesmos tecidos, tudo bonitinho, só que tem função diferente. No homem, o braço, todo mundo sabe para que serve. O gato serve para ele caminhar, subir parede, fazer as peripécias que os nossos amiguinhos gatos fazem. O golfinho, para nadar. Para o morcego, voar. Então, as funções são bem diferentes, mas as estruturas de osso, tecido muscular, tecidos aí envolvidos é bem parecido, tá? Mas função sempre diferente. Isso a gente dá o nome de divergência adaptativa. Vai abrir um leque de adaptação. Isso fica grande, a possibilidade desses animais. Lembra que eu falei que tem cavalo, tartaruga e outros animais que também têm essa mesma estrutura aí. Então, por isso, divergência adaptativa. Cada um foi fazer o que da vida deles, tá? E os órgãos análogos é o contrário. A embriologia fala pra gente que eles são bem diferentes, tem formação embriológica bem diferentes, só que exerce a mesma função. É o caso da asa do inseto aí do lado e a asa da ave. Inseto e ave são bem diferentes. Onde ocorre o quê? A função é igual, serve para o voo. Só que se você ver lá osso, tudo isso é bem diferente. O osso da ave é um endoesqueleto, é um osso calcário, né? Os nossos amiguinhos insetos têm um exoesqueleto, tem quitina, não tem nada a ver uma com a outra, né? O que isso leva a gente a entender? Que houve uma convergência adaptativa. Essa convergência é para o voo. Os dois são bem diferentes, mas os dois voam, tá? Bastante legal. Então, essa convergência, eles vão para o mesmo ponto, que seria o voo. E agora a gente vai falar sobre seleção natural, que foi começado lá no século 18, 19, né? Tem antes aí de Charles Darwin, que é o Lamarck, mas a evolução biológica foi criada bem depois de Charles Darwin, mas foi o Darwin que foi o pai da seleção natural e da evolução, né? Esse cientista, ele foi um naturalista inglês que propôs o mecanismo da seleção natural. E como que ele fez isso? Saiu observando a natureza no mundo inteiro, tá? Então, isso daí é bem... A gente vai ver bastante mais para frente sobre evolução, darwinismo aí. Então, o que é a seleção natural? Olha, bolas.
É o ambiente que seleciona o indivíduo com mais aptidão, mais adaptado. Suas características têm que ser vantajosas, ele tem que se dar bem na natureza, né? E isso daí vai ser passado para as gerações futuras. Então, é a natureza que seleciona o mais apto, mais adaptado, o animal que tem que estar vivendo. E é claro, naquele momento da natureza, né? Se a natureza está de um jeito, vai ser de um jeito a seleção. Se eu modificar a natureza, a seleção também vai ser diferente. Vou dar um exemplo bem facinho aí, bem fácil para entender. Eu tenho um predador, que é esse nosso passarinho bonitinho aí, que se alimenta de insetos. Só que os nossos amiguinhos insetos têm uma adaptação muito grande na natureza. Eu tenho insetos amarelos e tenho insetos verdes. Então isso daí a gente chama de variabilidade genética. Os insetos conseguiram ficar de cores diferentes. Isso é mais comum que vocês imaginam, tá? O que acontece? Lá na natureza, tudo bonitinho, lá amarelo e verde, tudo bem. Mas quando aparece o predador em questão aí, você já deve estar adivinhando quem que ele vai achar mais fácil na natureza. Ele vai achar mais fácil quem? O verde ou o amarelo? Né? Esse cara, ele tem a visão lá colorida igual a nossa. Ele vai eliminar quem? Ele acha mais fácil, ele vai comer os amarelos. O que a natureza fez aí? Selecionou o inseto verde, que era o mais apto naquele momento para fazer mimetismo, camuflagem, se esconder. Quem que vai continuar existindo? O verde. Quem vai se reproduzir em maior quantidade? O verde. Isso pode chegar até a extinção dos nossos amiguinhos insetos amarelos, tá? Então, Darwin fala, a palavra-chave de Darwin é sempre a adaptação. Esse passarinho se adaptou a comer insetos. Se ele não achar o inseto amarelo, ele vai comer o inseto verde também. E vai procurar outro inseto. Então, tudo na natureza, a palavra-chave é a adaptação. Mudou o ambiente, tem que mudar os animais. Senão, é eliminado da brincadeira. Então, fatores das adaptações das espécies. Primeiro que a gente já falou, variabilidade genética. Onde os indivíduos de mesma espécie podem mudar de cor, tamanho, sofrer pequenas mutações. A gente chama isso de variabilidade dos indivíduos. Isso vai influenciar bastante. Se isso acontece através do quê? Através de fatores ambientais que favorecem ou prejudicam isso, como a água, clima, quantidade de alimentos, número de predadores, espaço. Tudo isso favorece uma variabilidade genética. Por quê? A variabilidade genética também está ligada com fatores genéticos. Tem que ser reprodução sexuada. Aumenta a chance de ter recombinação genética, aumenta a chance de ter mutação, aumenta a variabilidade genética. Isso, sem essas variações, pode ocorrer a extinção da espécie. Se for ter uma variabilidade que a natureza não aceita, ela vai ser eliminada. Lembra lá o exemplo lá do alce americano, que o chifre cresceu, porque era bonito em determinado momento, depois ele ficou tão grande que a própria natureza fez a extinção dessa espécie, porque os machos não conseguiam nem caminhar com esse chifre aí. Uma historinha boba, mas que faz o quê? Existiu a variabilidade, só que essa variabilidade não foi aceita por quem? Pela natureza. Então não teve adaptação da espécie, não deu tempo dela recuar com o tamanho desse chifre. E aí o que aconteceu? Acabou sendo eliminado na natureza, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. As nossas aulas vão ser sempre desse tempo aqui curtinho, tá? No máximo 20 minutos aí, 15 a 20 minutos. Vocês têm a atividade para fazer do módulo 4 e 5. O exercícios é do exercício 2 ao 4. O primeiro é uma experiência que seria feita em sala de aula, mas não tem como fazer porque a gente está em isolamento social. Vocês façam os exercícios de 2 ao 4, tira uma foto bonita, tá? Manda para o professor, porque eu tenho que fazer o registro disso. Manda como? Manda pessoalmente para o meu WhatsApp. Não vai colocar no nosso grupo lá, senão vai virar bagunça. Manda para o e-mail, manda para o nosso WhatsApp, e aí fica registrado que aí eu vou dar pontinho, e vocês adoram ganhar pontinho. Eu agradeço a atenção de todos, espero que todos estejam bem. E isso acabe o mais rápido, que eu gosto de ver vocês respondendo ou perguntando as minhas